Quero falar baseado no texto de Marcos, capítulo de número 2, o versículo de número 3 diz bem assim: Então vieram ter com ele, trazendo um paralítico, que era trazido por quatro. 4 homens traziam um paralítico diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que onde Jesus andava, havia sempre uma multidão na volta de Jesus. Por quê? Porque Jesus operava milagre, Jesus trazia palavras de esperança para as pessoas, Jesus ele dava atenção para quem ninguém queria dar atenção. As pessoas que rodeavam Jesus, muitas delas não eram pessoas que muitos queriam que estivesse à sua volta. Então Jesus dava atenção a todos. E as pessoas que vinham atrás de Jesus, um grande número eram enfermos, querendo milagres. Então vinha lá o aleijado, o cego, o mudo surdo, o leproso, muitos enfermos à volta de Jesus. Enfermos no corpo, como também enfermos na alma, pessoas depressivas, pessoas desamparadas, pessoas que estavam à margem da sociedade. Eles iam ter com Jesus, porque Jesus trazia sempre uma palavra de esperança para essas pessoas. Jesus sempre trazia uma palavra que confortava o coração dessas pessoas. E a Bíblia vai dizer que vai narrar aqui esse grande acontecimento em que Jesus estava numa casa. No texto do capítulo de número 2 já diz assim: E outra vez entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. Então Jesus estava em Cafarnaum. E quando Jesus estava nesse lugar, Jesus esteve numa casa, e nessa casa onde Jesus estava, vieram muitos enfermos, muitas pessoas buscando milagre. Vieram muitas pessoas não só pelo milagre também, mas pessoas que queriam ouvir uma palavra, que precisavam de uma palavra, que careciam de uma palavra. Mas certo é que um grande número era de pessoas que buscavam milagre. E essa casa superlotou, encheu de pessoas. Muitas pessoas estavam nessa casa, ao ponto que a Bíblia chega a dizer que não tinha como entrar na casa. Essa casa estava superlotada. E o texto que nós lemos ali no versículo de número 3 de Marcos, capítulo de número 2, vai dizer que vieram ter com Jesus. 5 pessoas vieram ter com Jesus. 4 que andavam e 1 que estava aleijado. Esse 1 que estava aleijado e não andava, a Bíblia vai dizer que então esses 4 homens que andavam e esse que estava paralítico, estava aleijado, a Bíblia narra ele como um aleijado, ele estava sendo carregado por esses 4 amigos. Nós não sabemos da onde eles saíram, de qual região eles saíram, mas esse lugar era em Cafarnaum. Não sabemos se ele veio de uma outra região, não sabemos se eles vieram de outro lugar, não sabemos se alguns dias eles caminharam. Quem sabe há muitas especulações em volta disso, mas eu não vou me deter nesse detalhe. Mas o certo é que eles vieram trazer aquele homem para ser curado. Só que quando eles chegaram naquela casa estava lotada, estava cheia. Não tinha lugar para entrar, não tinha como entrar. A Bíblia vai mostrar que não tinha como entrar pela porta e nem pelas aberturas das janelas. Então a Bíblia diz que eles sobem no telhado e lá do telhado então eles abrem um buraco, está narrado no texto, e encontram uma maneira de colocar o amigo lá dentro. E quando aquele amigo então posto diante de Jesus, ele tem a oportunidade de receber um milagre.
Mas antes, o detalhe é esse. Nós vemos aqui nessa passagem bíblica um exemplo de amigos de verdade. Amigos que se preocuparam, que se interessaram no problema do seu amigo. Eles eram 4 homens que estavam sãos andando, mas o seu amigo não andava mais. E a Bíblia vai mostrar porque o próprio Jesus disse: perdoado que são teus pecados. Que o fato dele estar daquele jeito era por causa de alguma transgressão que ele cometeu. Algum mal que ele fez, alguma atitude errada, algum pecado que lhe gerou essa deficiência. Só que eles levaram ele diante de Jesus para receber o milagre. E sabe, como amigos, eles não se confortavam ou não se conformavam em ver o seu amigo enfermo, em ver o seu amigo não poder andar. Não sabemos quanto tempo aquele homem estava daquele jeito. Mas quem sabe eles tiveram a oportunidade de brincar com aquele homem quando criança, ainda quando ele andava, ainda quando ele corria. Quem sabe na juventude, enquanto ele andava, enquanto ele corria. Só que nesse momento a Bíblia narra que eles estão levando ele como um homem impossibilitado, sem condições de andar, de correr, de interagir com eles em muitas circunstâncias e situações. E eles então se preocuparam com aquele homem. E aqui já tem um dos grandes exemplos, é a amizade verdadeira, a amizade de alguém que se preocupa com o outro. Eles eram amigos de verdade, porque eles se preocuparam com o seu amigo. Eles, inclusive, além de se preocupar, eles tomaram uma atitude para levar o amigo para ser curado, né? E a Bíblia vai dizer que quando Jesus perdoa aquele homem, e quando Jesus cura aquele homem, então, através do perdão, a Bíblia vai dizer que ele foi curado pela fé daqueles homens. Não pela fé dele mesmo, mas pela fé daqueles homens. Pela fé dos seus amigos, daqueles 4, que se esforçaram, que fizeram algo que nós não encontramos uma outra narração bíblica de uma atitude assim tão estranha até mesmo, né? A primeira coisa que a gente encontra nesse texto então é que eles eram amigos de verdade. E amigos de verdade correm o risco, amigos de verdade se preocupam, amigos de verdade se interessam em ajudar, em guiar o amigo diante de uma solução. E foi o que eles fizeram. Eles criam que Jesus curava. Então eles pensaram, almejaram e agiram conduzindo esse homem até Jesus. E há uma passagem na Bíblia, em Provérbios, que diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, no momento mais difícil da vida desse homem, se apresentaram amigos de verdade. A primeira coisa que esse texto mostra é isso, amizade. A segunda coisa que esse texto mostra é o propósito, o objetivo, o alvo que eles tinham e a perseverança que eles tinham. Eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, eles tinham uma meta. E qual era o alvo, o objetivo e a meta deles? Ver o amigo curado, ver o amigo são, ver o amigo voltar a andar, voltar a correr, interagir com eles. Esse era o alvo, era a meta, o objetivo deles. Só que para que isso acontecesse, eles criam que somente se o amigo tivesse um encontro com Jesus. Então o que eles fizeram? Eles chegaram lá e eles encontraram um obstáculo, eles encontraram um empecilho, eles encontraram uma muralha no meio do caminho. Eles encontraram uma casa superlotada, não tinha como entrar, nem pela porta, nem pelas janelas, se tinha janelas, né? Então eles pegam e quem sabe alguém poderia pensar assim: não, vou vir outro dia, vou procurar Jesus no outro momento,
porque agora está difícil, está impossibilitado. Não. Eles sabiam o que eles queriam e eles queriam naquele dia. Eles tinham um projeto, eles tinham uma meta, eles tinham um alvo. E eles eram obstinados no bom sentido. Eles eram obstinados em conquistar o que eles almejavam. E o objetivo que eles tinham era ver o amigo curado. Então a Bíblia vai dizer que eles sobem no telhado. Eu não sei como, eu não sei se eles enjambraram um tipo de escada, não sei se eles empulheiraram nas madeiras que tinha da casa, eu não sei como era feito esta casa, de qual maneira, de qual formato, de estrutura, mas eu sei que eles subiram lá em cima. E eu creio e tenho certeza que não foi fácil chegar lá em cima. E quando chegar lá em cima, então abrir um buraco e descer aquele homem. Eu não sei se desceram com sisal, eu não sei se desceram com cordas, eu não sei de qual maneira, mas desceram aquele homem. E para que isso acontecesse, demandou esforço. Teve que haver esforço. Teve que haver um planejamento. Teve que haver toda um sentimento de não desistência, mas de prosseguir em direção ao alvo. Então, a segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que esses homens, eles tinham um propósito, um objetivo, uma meta, e eles eram obstinados no bom sentido. Eles eram determinados, melhor dizendo, porque obstinado às vezes é uma palavra não muito boa, mas eles eram determinados no que eles queriam. Que mesmo nos obstáculos, mesmo nas dificuldades, mesmo nos empecilhos, eles queriam chegar aonde eles se programaram para chegar, que era ver o seu amigo curado, era ver o seu amigo são, era chegar diante de Jesus, mesmo que tivesse que fazer um esforço maior. Então, uma das coisas que nós podemos aprender com esses homens, que devemos aderir para a nossa vida, eu sei que é fácil dizer, difícil fazer, sempre digo isso. Muita coisa, é facílimo dizer, difícil fazer. Mas a Bíblia vai mostrar que só alcança os seus objetivos e as suas metas quem não desiste. Só alcança e chega a algum lugar quem não desanima no meio do caminho, quem não desiste, que mesmo em meio aos obstáculos prossegue. A gente vê vários personagens na Bíblia que eles viram a conclusão e alcançaram o objetivo quando eles entenderam que nenhum obstáculo era o suficiente para impedir deles chegar no alvo que eles tinham. A gente vê Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele encontrou empecilhos, ele encontrou obstáculos, mas ele não desistiu. A gente vê o próprio rei Davi já ungido e enfrentando muitos obstáculos no meio do caminho, mas não desistindo. A gente vê o próprio, e aí o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Enfrentou muitos obstáculos, enfrentou muitos empecilhos. Teve até na sua natureza humana, né? A Bíblia vai mostrar que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ainda que alguns questionem, e eu não vou entrar nesse mérito, não sei se alguns cristãos, outros não, que vão ver esse vídeo, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a Bíblia mostra duas naturezas em Jesus. E uma dessas naturezas é a natureza humana, como nós, com as emoções, com as dores, com as dificuldades que todos nós enfrentamos. E Jesus, em alguns momentos, ele veio com um propósito, ele veio com uma meta, ele veio com um objetivo, ele veio já com um plano traçado. Em alguns momentos, ele teve o sentimento de desistir, mas não desistiu. A gente vê Jesus
no Getsêmani, orando, o seu suor se misturando com sangue, tamanha angústia, né? Poros dilatados e sangue escorrendo junto com lágrimas e suor, e Jesus orando e pedindo ao Pai que, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí a gente vai olhar e vai dizer assim, mas isso nada tem tudo a ver. Era um obstáculo, era um obstáculo no meio do caminho, era uma pedra no meio do caminho, que Jesus precisava ultrapassar. Então, voltando no texto ao qual nós lemos, a gente vai ver que toda a meta, todo o propósito, todo o objetivo, muitas das vezes vai encontrar um obstáculo. Aqui era uma casa cheia, mas essa casa não impediu que eles colocassem o amigo diante de Jesus. E quando isso aconteceu, então a Bíblia vai dizer que o amigo foi curado, não por causa da fé dele, porque está escrito na Bíblia. Ele foi curado por causa da fé dos seus amigos. Então as atitudes deles, a perseverança deles, fez com que o resultado que eles buscavam, fosse alcançado. Medite nesse texto, lhe aconselho, leia sua Bíblia, leia esse livro, esse capítulo de número 2 de Marcos, e com certeza você vai extrair muitas verdades só nesse texto, só nessa pequena passagem, que até no último vídeo eu disse que era uma história, mas não é uma história, é a narração de um acontecimento. É a narração de um acontecimento. O autor aqui está descrevendo o que aconteceu de fato. Então medite sobre isso, que eu creio que tem muitas lições para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus